Você sabe o que significa sucesso? Se você pegar no dicionário, vai ter várias definições. Lograr bom êxito, realizar um sonho. No dicionário tem várias definições. Mas eu vou colocar aqui a melhor definição que eu já encontrei de sucesso até hoje. Há 12 anos atrás eu encontrei essa definição, que é a melhor que eu acho, que é a do John Maxwell. E eu queria que você lesse comigo o que é sucesso. O que é sucesso? Leia lá. Descobrir qual é o seu propósito de vida. Segundo, coloca o segundo lá. Crescer até alcançar o seu potencial máximo. E terceiro, lançar sementes que beneficiem outras pessoas, que beneficiem os outros. Então sucesso é, primeiro, descobrir o seu propósito de vida. Em outras palavras, descobrir para que você nasceu. Se uma pessoa não sabe para o que ela nasceu, então ela ainda nem ingressou na jornada do sucesso. Ela não começou a dar o primeiro passo rumo ao sucesso. Você já sabe para que você nasceu? Qual é o seu propósito de vida? O que queima dentro de você? O que te satisfaz? Uma coisa que você gosta tanto de fazer, que você seria capaz de fazer isso de graça, sem cobrar um centavo? Você já descobriu para que você nasceu? E é sobre isso que eu quero falar hoje. E isso vai mudar a história da sua vida, se você entender direitinho. Para que Deus te trouxe aqui? Muito bem, qual é o meu propósito de vida? Qual é o seu propósito de vida? Para que você nasceu? Para que eu nasci? Uma coisa é certa: você não nasceu para ser pisado, você não nasceu para ser humilhado, você não nasceu para ser capacho dos outros, você não nasceu para viver na miséria. E vou mais além: você não nasceu para ser pobre. Você pode estar na pobreza, mas você não nasceu para ser pobre. Você pode estar na miséria, mas não nasceu para viver uma vida miserável. Não nasceu para isso. Não nasceu para ser humilhado. Não nasceu para ser tapete para os outros limparem os pés. Você nasceu para ser um vencedor, em nome de Jesus. Então como descobrir qual é o meu propósito de vida, o bispo Edson? Como saber para que eu nasci? Bem, Deus ele te dá uma visão. Deus trabalha com visão, visão de futuro. Visão de futuro. E eu queria que você hoje entendesse a diferença entre vista e visão. Se você tem a sua Bíblia e quiser abri-la, lá em 2 Coríntios capítulo 5, diz o seguinte. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. 2 Coríntios 5, 7. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Olha que Paulo era quase cego, hein? E olha que ele era quase cego. Mas ele escreveu assim, olha: visto que andamos por fé, não pelo que vemos. Você pode repetir comigo? Andamos por fé e não pelo que vemos. Por que Paulo escreveu isso? Paulo já sabia a diferença entre vista e visão. Porque vista é uma função dos seus olhos. Visão é uma função da sua fé. Vista diz respeito ao que está acontecendo agora. Visão diz respeito ao que vai acontecer amanhã, no futuro. Então a vista te prende ao presente, a visão te liberta para um futuro glorioso. E esse que é o problema. A vista é a maior inimiga da visão. Porque se você parar para pensar nas coisas que estão acontecendo na sua vida, o que os teus olhos estão vendo agora, você teria motivos para ficar alegre ou motivos para ficar triste? Na sua grande maioria triste, porque você está vendo a crise. Então a sua vista, os teus olhos estão te mostrando a crise. Automaticamente a pessoa se entristece. Os teus olhos estão te mostrando o tamanho da dívida. Obviamente que a pessoa se entristece. Os teus olhos estão te mostrando o desemprego. O mercado está falido, está tudo caindo. Então a sua vista faz você vir para baixo. Ela te puxa para baixo, ela te deprime, ela te deixa, enfim, no chão. A visão não. A visão eleva a sua autoestima, ela te puxa para cima, porque a visão não deixa você preso ao que está acontecendo agora, mas ela já te dá uma noção clara do que você vai ser daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. Então propósito de vida é visão de futuro, é saber aonde eu posso chegar e o que Deus quer da minha vida, aonde eu posso chegar através da minha fé. Amém, gente? Não durma, por favor. Vou te dar um exemplo. Como que eu descobri meu propósito de vida? Para que eu nasci? Sabe onde eu descobri? Dentro de um leprosário.
Você já entrou num leprosário? Alguém aqui já foi a um leprosário? Seria bom de vez em quando você visitar um leprosário, um hospital de câncer, para você ver como o ser humano não é nada. Eu tinha 17 anos. Entrei num leprosário pela primeira vez na minha vida. E quando eu comecei a ver a pessoa sem nariz, sem orelha, com buracos, sem olhos, a lepra comendo o corpo da pessoa, um cheiro de carne em decomposição no ar, aquilo foi me dando um ódio, foi me dando uma raiva da situação em que aquelas pessoas estavam, e eu pensando comigo, meu Deus, dentro de mim há um poder para mudar a situação desta pessoa, o poder da cura, o poder de libertá-las, o poder de fazer algo bom por elas, e isso começou a se remexer dentro de mim. Eu era obreiro da igreja, e não queria ser pastor até então. Naquele dia, Deus me deu uma visão clara do que Ele queria para o meu futuro. Ele falou para mim assim, ó, você está dentro de um hospital que tem 200, 300, 400 pessoas no máximo. Se você curar todo mundo aqui, serão só 400. O que eu coloquei dentro de você não é para mudar a vida de 400 pessoas, mas para mudar a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Então comece a se entregar na visão que eu estou te dando, que eu vou te levar longe. Ali eu comecei a descobrir para que eu nasci. Eu nasci para ajudar os sofridos, nasci para pregar a palavra de Deus, e eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu durmo pensando nisso, eu sonho com isso, eu acordo pensando nisso. Eu não sei fazer outra coisa, não saberia viver sem isso. Faria isso de graça, sem problema nenhum, porque eu amo fazer isso. Quando você vê uma pessoa chorando na sua frente, dizendo, a minha vida está um fracasso, e você diz para ela, faça isso, isso, isso e isso, e dali a alguns meses ela vem e diz, bispo, eu estou arrebentando, não tem dinheiro que pague isso. Você leu comigo que sucesso é descobrir o seu propósito na vida, e quando descobrir para que você nasceu, crescer até alcançar o seu potencial máximo, ou seja, se entregar nesse propósito, não fazer corpo mole, dar o melhor de si para você ser melhor naquilo que você faz, e depois de alcançar o seu potencial máximo, você lançar sementes que ajude o próximo, que beneficiem os outros. É isso que Deus quer de você. Que você cresça, faça a diferença, arrebente e mostre que o teu Deus é grande. Quem tem só uma visão particularzinha, muito tacanha, Deus não abençoa. Mas quando você tem uma visão de crescer para ajudar a obra de Deus, quando você tem uma visão de crescer para ajudar o próximo, Deus abençoa a sua visão. Você já descobriu o seu propósito na vida. Amém, gente? Tem pessoas aqui dentro que não sabem, mas que dentro de você já tem uma empresa, e você até agora não descobriu essa empresa. Amanhã ou depois você pode sustentar 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 famílias, porque em nome de Jesus, Deus pode te levar lá, ou não pode? Claro que pode. Como descobrir para que eu nasci? Simples, a sua visão ela vai falando com você, como a minha visão falou comigo, como a visão do Bispo Macedo falou com ele. Crie uma igreja para os sofridos, crie uma igreja não, uma escola para ensinar as pessoas a usarem a fé, e elas aprendendo a usar a fé, a vida delas vai mudar. E olha, a visão do Bispo Macedo já foi ao mundo todo, e nós estamos aqui porque nós estamos de acordo com esta visão. É verdade ou é mentira? Então a sua visão também vai falando com você, ela vai te dando sinais. Se eu perguntasse para você assim, o que te traz raiva, o que te traz ira? Me diga uma cena que quando você vê, seu coração queima de revolta. Por exemplo, quando você vê, desculpa a maneira vulgar de falar, a patifaria que é a política do Brasil, como é que você fica? Hã? Não vai nascer numa ira, não vai nascer numa revolta, não vai nascer numa raiva dentro de você? Será que isso já não é um sinal de Deus? Dizendo que você amanhã ou depois vai ser um camarada que vai fazer uma revolução na sua cidade, no seu estado, no seu Brasil? Quando você vê uma pessoa pedindo esmola, você para o seu carro no sinal e você vê uma criancinha, tadinha, na miséria, cheia de manchas, de verme no rosto, ela diz assim, tio, me dá um trocado. Como que você fica quando vê essa cena? Você fica feliz? Não te nasce uma revolta, uma raiva, um ódio da situação? Já não é Deus talvez criando dentro de você algo para amanhã ou depois ajudar muita gente? Então a sua visão fala com você, algo dentro de você que quando você vê te traz raiva, te traz ira. Isso é Deus falando, é por aí o caminho, você nasceu para isso. E eu vou te ajudar a chegar lá em nome do Senhor Jesus. Amém? Foi o que aconteceu com Moisés. Moisés, quando viu 2 egípcios judiando de um hebreu, Moisés ficou tão irado com aquela situação que ele foi lá e matou os 2 egípcios. Já era Deus começando a trabalhar dentro dele, dizendo assim, ó, você tem um propósito na vida muito maior do que você imagina.
Você está pensando que é príncipe do Egito que está arrebentando, mas o que eu vou fazer na sua vida é infinitamente maior. Lá na frente, quando Moisés já tinha fugido do Egito, já estava lá no deserto, se tornou um pastorzinho de ovelhas, Deus aparece para ele na sarça e chama ele para um propósito, e Moisés começa a dar desculpas. Não, meu Deus, mas a minha língua é muito pesada, eu não sei falar, eu tenho um defeito, eu sou gago. E Deus disse: eu não quero saber, siga o seu propósito, eu vou ser com você. E você vai arrebentar, e ponto final. Você vai ajudar meu povo a se libertar da escravidão. Eu vou colocar 3 milhões de pessoas sob sua responsabilidade, e você vai guiá-las à terra prometida. Então qual é o seu propósito na vida? Para que você nasceu? Entrevistaram uma mulher dentro de um asilo, com 93 anos. Chamou a atenção porque o dono do asilo disse que todo dia uma mulher levantava 5 horas da manhã em ponto e começava a cantar ópera. Uma senhora de 93 anos, coitada. Aí o repórter foi gravar uma matéria. Quando a repórter começou a conversar com ela, e disse assim: por que todo dia você acorda às 5 da manhã e começa a cantar ópera? Ela falou assim: olha, quando eu era criança meu sonho era ser uma cantora. Minha mãe me dava cascudos na cabeça e falava assim: se enxerga, ópera não dá dinheiro para ninguém, ópera é para rico, vai fazer alguma coisa e arrumar dinheiro para ajudar a sua família. E de tanto a minha mãe falar isso, matou meu sonho, e eu desisti. Mas até hoje eu sonho todos os dias cantando ópera. Ou seja, ela passou a vida toda, coitada, fazendo coisas erradas, mas nunca se enquadrou no seu propósito de vida. E enquanto a pessoa não descobre para que ela nasceu, ela vai passar a vida inteira fazendo coisas erradas e nunca vai se satisfazer com nada. Ela vai para uma profissão, não fica satisfeita, muda de ramo, não fica satisfeita, faz isso, não dá certo, porque ela ainda não descobriu para que ela nasceu. Para que você nasceu, meu amigo? Será que dentro de você aí não tem um talento extraordinário que você está enterrando? Será que dentro de você não tem um livro que, se você publicar, pode ser um best-seller e mudar a sua vida e a vida de muita gente, e você está enterrando esse talento aí, porque você fica se diminuindo, colocando um monte de desculpa para não fazer o que tem que ser feito? Será que você não tem um talento extraordinário para música, mas muitas pessoas vieram jogando um balde de água fria em você e sufocaram o seu propósito na vida? O talento que você tem para comida, talvez era para você ter um dos melhores restaurantes em São Paulo, mas de tantas pessoas falarem, dividiram a sua fé. E para eu fechar, preste muita atenção nisso. Eu ouvi um doutor chamado Murdoch falar uma coisa muito bacana. Toda vez que você pega um prefixo DI, de, e coloca na frente de uma palavra, você divide essa palavra em duas. Por exemplo, pegue a palavra sabor e coloque de na frente. Vira o quê? De sabor, exatamente o contrário de sabor. Divórcio, você está separando um casal. Pegue a palavra visão e coloque de na frente. Fale alto, por favor. Um pouquinho mais alto. Desculpa, é só que se tiver alguém dormindo ela acorda. Divisão. E ouça, o diabo trabalha dividindo a sua visão. Ele sempre vai usar pessoas para jogar um balde de água fria na visão que Deus te deu, porque Deus deu a visão para você, não deu para quem está do seu lado. Ele deu a inspiração para você, a promessa é para você, não é para o seu marido, para o seu filho, para o seu vizinho, não, é para você. Ninguém vai entender, só você, porque Ele deu para você. Então sempre o mal vai tentar alguém para dividir. Quando Moisés recebeu o seu chamado, descobriu o seu propósito, assumiu o seu propósito e disse: eu vou seguir a visão de Deus, vou libertar o povo de Israel. A irmã dele, Miriam, foi usada pelo diabo. Se levantou contra ele e começou a murmurar, dizendo: ele pensa que ele arrebenta, ele acha que só Deus fala com ele. Poxa, quem ele pensa que ele é? Eu sou a irmã mais velha, eu troquei as fraldas de Moisés, fui eu que coloquei ele no cesto, eu que salvei a vida dele, se não fosse por mim nem vivo ele estava. Ou seja, ela não concordou com a visão que Deus tinha dado para quem? Quando Deus viu isso, imediatamente Deus desceu e colocou lepra em Miriam, e estava a ponto de matá-la, porque Deus tinha que preservar a visão que Ele deu para Moisés, e ninguém podia dividir essa visão. Deus tinha que tirar o do caminho de Moisés, e se o era a irmã, ele ia tirar a irmã, mas a visão tinha que ser preservada. Você fica querendo agradar todo mundo, ser bonzinho com todo mundo, e todo mundo está matando a sua visão. Jesus chamou os discípulos e começou a falar da sua visão. Olha, eu vou ser preso,
vou ser chicoteado, vou ser açoitado, vão arrancar minhas barbas, vão colocar uma coroa de espinhos, vou ser crucificado, depois eu vou morrer, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Jesus falando a sua visão. Pedro imediatamente disse: não, mestre, eu não concordo com essa visão não, o senhor não vai morrer coisa nenhuma. O que Jesus falou para Pedro? Arreda, Satanás, você não cogita das coisas de Deus? Ou seja, não vem querer dividir a minha fé, não vem querer dividir a minha visão não. Cada um para o seu mundo, meu caro. Pertencemos a mundos diferentes. Eu vou seguir a minha visão, o meu chamado, o meu propósito. Então você tem que defender a visão que Deus te deu. Para que você nasceu? Você tem que defender isso, lutar por isso, porque é isso que vai te realizar, vai fazer a diferença, vai fazer você crescer até alcançar o seu potencial máximo, vai ajudar muita gente, porque você vai lançar sementes para ajudar muitas pessoas nesse mundo, começando pela obra de Deus em nome de Jesus. Amém? Então o maior inimigo da visão é a vista. Se você ficar olhando para o que está acontecendo, você vai matar a sua visão. Se você ficar dividindo a sua força, a sua visão, você vai matar ela. Não faça isso, pelo amor de Deus, não faça isso. Abraão recebeu uma visão de Deus, com 75 anos de idade. Abraão, você vai ser pai de uma nação, não vai ser pai de um filho, vai ser pai de uma nação. Olha a visão. Sara estava ouvindo, Sara começou a dar risada. Depois de velha, eu vou dar luz a filho? O anjo falou assim: Sara, por que você riu? Na hora cortou o mal pela raiz. Você está rindo do que, Sara? Não, eu não ri. Riu sim, não mente não. Por acaso para Deus existe alguma coisa demasiadamente difícil, Sara? Ou seja, já cortou o mal pela raiz. Não vem querer dividir a visão. Então não deixe ninguém dividir a sua fé. Amém, gente?